Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que tá começando a sua sexta-feira. Cara, a semana passou voando, né? Graças a Deus que tem data FIFA, né? A gente fica sem nosso futebol aqui. A gente sabe que, por mais que seja necessário, sem o nosso futebol aqui, né, brasileiro, a gente sente saudade, né? A gente gosta do nosso futebol, nosso campeonato brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D, enfim, das nossas competições. E, cara, uma coisa que me impressiona é o seguinte, tá? Eu vou falar aqui sobre clubismo. Porque, assim, não dá pra entender por que se tem um ódio tão grande quando um time tá tão bem, quando um time tá conseguindo aí brigar, é campeão da Copa do Nordeste, quando tá brigando para ser campeão da Copa do Brasil, quando tá no G4 do Campeonato Brasileiro. Por que tem que ter um ódio? Por que a gente não pode olhar e enxergar como um exemplo positivo? Eu queria de verdade entender isso, eu queria de verdade entender o porquê disso. Tá? A gente vai conversar sobre o Jean Lucas, que ficou de fora ontem da escalação do time, ali no banco de reservas também, né? Ele não foi selecionado para a partida, ele foi treinar com a seleção, mas acabou não selecionado para a partida. Eu quero comentar sobre isso, que é uma coisa totalmente natural e era totalmente esperado, tá? Era totalmente esperado. E o que é que vai acontecer no próximo jogo com a Bolívia? A gente vai conversar um pouco sobre isso, falar sobre esse clubismo aí, porque eu não sei por que tem tanto ódio do Bahia, porque o Bahia é tão odiado, tá? Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa teu like, estamos trazendo conteúdo todo santo dia. Você percebeu que a imagem tá melhor do canal, você percebeu que a qualidade aqui do áudio também tá muito melhor. Então, se você puder se inscrever, eu vou ficar muito feliz que eu tô trabalhando, estudando pra caramba para trazer conteúdo de qualidade para vocês. E ó, já adianta, em breve vamos trazer algumas lives que vão ficar bem bacanas aqui nesse novo formato. Inclusive, eu tô me mudando na próxima semana. Então, vai ter um ambiente legal, mais iluminado, uma qualidade melhor, para a gente conversar bastante sobre futebol nacional, sobre competição internacional. Tem o meu canal Lunático Futebol Clube, que é o canal alternativo. Vou deixar o link na descrição para você se inscrever, porque lá eu falo de seleção brasileira, lá eu falo de tretas do futebol mundial, futebol nacional. Então, te inscreve. O link tá na descrição também para você fazer a tua inscrição, tá? Vamos lá, sem perder muito tempo. O que é que aconteceu? Ontem a gente teve a informação de que o Jean Lucas, né? O Jean Lucas, que é um dos melhores jogadores esse ano na temporada do Bahia, ele tinha sido convocado para a seleção brasileira, ele foi convocado para a seleção brasileira, treinou, só que ontem, no momento do jogo, a gente soube que ele ficou de fora, né, do banco de reservas, porque é normal, né? O Carlo Ancelotti, ele convoca alguns jogadores e quando ele convoca um número maior que pode ficar no banco, sempre vai boiar alguém. É normal isso, tá? É normal, isso é natural. Mas aí muita gente fica, poxa, mas é o Jean Lucas, só não foi porque é um jogador do Bahia, não sei o que, gente. Vamos entender uma coisa. Primeira coisa que a gente precisa entender. O Jean Lucas, ele foi convocado para a vaga do Joeliton. Quem foi convocado para a seleção brasileira foi o Joeliton. Só que o Joeliton sentiu uma lesão. E essa lesão fez com que o Joeliton fosse cortado. E como o Jean Lucas era um suplente, tá? O Jean Lucas, ele era um suplente, acabou que o Ancelotti convocou o Jean Lucas. Então, cara, na minha cabeça, é muito óbvio que ele seria o jogador que iria sobrar. Por quê? Porque no início da convocação, o Ancelotti não estava contando com o Jean Lucas. O Jean Lucas, ele foi um suplente, tá? Foi um jogador que foi convocado para substituir um outro jogador. Então, todo o planejamento que se tem da convocação acaba sendo quebrado. Então, o que é que ele fez? Ele convocou o Jean Lucas, que já estava na pré-lista, né, de convocados antes. Ele analisou o treino do Jean Lucas, mas ele já tinha um planejamento de colocar outros jogadores. Não tinha ainda esse planejamento de levar o Jean Lucas. Então, para mim, é muito natural que ele ficasse de fora. Se a gente fosse analisar, o grosso modo, porque não foi levantado esse assunto, óbvio, mas se a gente levantasse a grosso modo, nós viríamos que, de fato, não dava para convocar o Jean Lucas, não dava para colocar ele ia ser o cara que iria boiar nesse momento. Isso é muito natural, sabe? E aí eu ouvi muita gente dizendo, pra que vai? Cara, meu irmão, só de você estar na seleção brasileira já é uma parada sensacional. Só de você ter sido convocado, se você está lá. Agora, óbvio, o Jean Lucas estar lá, ele quer jogar, ele quer ir para o banco, ele quer ser titular, ele quer jogar, mas é uma competição, é uma disputa muito difícil. A gente precisa entender também o contexto que o Jean Lucas está entrando. Se fosse o Juba, que tivesse sido convocado para a lateral esquerda, que por sinal o Douglas Santos jogou bem,
Tá o lateral que foi convocado, que é, inclusive é pernambucano também, jogou no Náutico, tá jogando na Rússia, né? Se fosse o Juba, eu acho que a gente poderia até ficar um pouco mais chateado, porque nesse caso específico, né, do Juba, a gente sabe que é uma função ainda da seleção que ainda não se encontrou. O Brasil ainda não encontrou os seus laterais. O Brasil ainda está buscando lateral direito, lateral esquerdo. Ainda são dúvidas que pairam na cabeça do Carlo Ancelotti e também pairam na cabeça do torcedor brasileiro. Se você perguntar a 10 pessoas, que não seja aí, óbvio, né? Não seja do Bahia, né? Porque do Bahia todo mundo vai falar Juba, né? Mas se você perguntar a 10 brasileiros aí, quem é o lateral esquerdo, possivelmente desses 10, 7 vão falar um nome diferente. Vão falar um nome diferente. Ah, fulano, ciclano, beltrano, João, Maria, José. Por quê? Porque ainda não são unanimidade. Só que no caso, na função do Jean Lucas, cara, a gente sabe que é muito difícil você disputar com Casimiro, você disputar com Joeliton, né? Até muitas vezes, dependendo do jogo, tem outros meias que fazem aquela função ali. Então, cara, é muito difícil. Não dá, é uma competitividade muito grande a função de meio campo do Brasil. E é um sarrafo muito alto de futebol mundial. Que a gente sabe que o Jean Lucas é um baita jogador, tá num nível incrível, mas não tá num nível de jogador mundial. Ele tá no nível de um dos melhores meias do Brasil. Por isso que ele foi convocado. Sabe? Então eu não consigo entender o ódio que as pessoas têm de torcendo assim, ele não foi porque é jogador do Bahia. Meu irmão, cara, eu acho tão importante, é tão representativo a convocação do Jean Lucas, porque eu tenho certeza que você que é torcedor e a maioria do pessoal que assiste aqui, do Vitória, do Sport, do Bahia, do Ceará, do Fortaleza, todos vocês de algum momento já falou nos últimos 3 anos, esse jogador aqui deveria ser convocado para a seleção brasileira. E deveria. E deveria. E não era convocado, e a gente sabe o motivo do porquê. Então, a partir do momento que a gente vê agora um Jean Lucas sendo convocado, talvez seja um precedente ali para abrir espaço para outros jogadores que atuam no Nordeste. Então, eu não consigo entender de verdade a torcida contra. Eu entendo quando é contra o seu time. Por exemplo, vai jogar o Jean Lucas, o Bahia contra o Sport. Por exemplo, eu sou torcedor do Sport. Vai jogar o Bahia contra o Sport. Se eu faço o jogo como torcedor, cara, eu vou torcer pro meu time. Sabe? Se eu vou assistir um jogo aí, você vai assistir o jogo Bahia e Vitória. Você é torcedor do Bahia, óbvio. Você vai torcer pro Bahia. Você quer que o Vitória se ferre. É normal. Essa é a competitividade. Mas se, sei lá, um jogador do Vitória é convocado para a seleção brasileira, esse jogador chega lá na seleção brasileira e tudo mais, cara, e você tem um jogador do seu time também que pode ser convocado, para você é bom. Não é uma coisa ruim, sabe? Então acho que assim, às vezes o clubismo ele passa dos limites. Ele passa dos limites, cara, de verdade. Então assim, eu acho que não é uma briga boba, é uma discussão boba, sabe? É uma discussão boba. Eu acho que o Jean Lucas merecia estar na seleção. Realmente, eu acho que se eu fosse o Ancelotti, dentro do contexto hoje, de um planejamento pro Joeliton, eu deixaria também o Jean Lucas de fora. Agora o jogo da Bolívia, que é um jogo que, pô, é difícil até a gente mensurar, porque no jogo da Bolívia é um jogo na altitude, é um jogo mais complicado, é um jogo que tem outros fatores, mas assim, já é um jogo que ele pode também colocar o Jean Lucas para jogar, sabe? Dar uma minutagem ali, já botar 10 minutos, 12 minutos para jogar, para você ir testando, e quem sabe ele entra no gosto do Carlo Ancelotti, sabe? Mas é importante que se tenha esse entendimento, cara. É uma coisa ruim, sabe? Não é legal você torcer para que um jogador que sai do Nordeste e é convocado para a seleção não jogue, sabe? Eu acho que não tem piada nisso. Pelo contrário, eu acho que é um movimento natural. Mais uma vez eu repito, é um movimento natural do Carlo Ancelotti, mas eu acho que o clubismo tá pairando muito forte, irmão. Muito forte. Eu não consigo enxergar o porquê dessa loucura. Mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui o que é que você acha. Se é a favor, se é contra, você acha que realmente ele deveria ficar de fora, você acha que ele deveria ter sido pelo menos jogado, sei lá, 5, 7 minutos. Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião. Vamos debater sobre isso. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque é o Nordeste em foco. E é claro, qualquer atualização, qualquer informação, eu volto a qualquer momento e trago tudo na íntegra para vocês. Amanhã tem Bahia, a gente vai cobrir aqui o jogo do Bahia também. Vamos trazer informação. E mais uma vez, eu quero feedback de vocês. Falem aqui nos comentários se vocês estão gostando desse novo formato aqui do canal, né? A gente tá trazendo algumas cenas diferentes aqui, né? Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente tá trazendo aqui uma qualidade diferente aqui de imagens para ficar uma coisa mais dinâmica, sabe? Uma coisa mais
mais prática para vocês curtirem. Em breve vamos trazer live também. Então, pô, te inscreve aqui, velho. Dá essa moral pra gente aí, que eu sei que você não vai se arrepender. Tá fechado? Daqui a pouquinho eu tô voltando. Um abraço, é nóis. Tchau, tchau.